Graça e paz, abençoados. Beijo carinhoso pra vocês. Aqui eu agora vou fazer o que eu mais gosto. Entre tantas coisas, entrar no reino de Deus é uma das coisas que me alegra muito. Muito. E assim o Senhor vai endireitando as nossas veredas, não é? Beijo carinhoso pra vocês. Eu desejo uma boa ministração para nós, abençoados. Eu vou entrar aqui no meu livro, olha, livro que eu estou lendo, volume 2, do apóstolo Marcos Gomes, tá bom? Ele está no 7º, graças a Deus e glória a Deus. A Ele toda honra e toda glória, não é? Então eu vou aqui para a 4ª parte do meu estudo, tá certo, abençoados? Então o nome do meu canal é Graça sobre Graça Macedo, por isso que eu tô fazendo esse estudo, né? Aqui nesse livro, olha, tem são 3 estudos, né? Eleitos por Deus em Cristo, Graça sobre Graça, que é o meu assunto, e o apostolado. O apostolado é o ensino de Cristo, tá bem, abençoados? O apostolado é o ensino de Cristo, que é o que nós realizamos, tá bom? Nosso ministério, o MGA, né, que fica ali em Santo André. E é isso. Abençoados, eu quero iniciar aqui com vocês essa leitura, tá bom? Vamos lá então para a 4ª parte. Eu fiz primeira parte, segunda e terceira. Essa aqui é a 4ª, tá? Vamos lá para a 4ª parte. Abençoados, desative os canais aí que vocês não edificam vocês, que tá lá só de enfeite no seu celular e você acaba nem ouvindo, porque o dia ele é curto, né, pra gente fazer tantas coisas. O dia é curto, a gente levanta, toma um banho, vai, trabalha, toma um café da manhã, vai, trabalha, depois sai, faz alguma coisinha, ou na terra, ou no reino de Deus. Tô aqui eu saí do meu trabalho, tô aqui no reino de Deus. Daqui a pouco vou voltar para a terra de novo, depois a gente vai dormir de novo, e depois entra mais um pouquinho no evangelho. E eu que sou crente, né, eu faço isso. Mas, abençoados, é isso, tá bom? Então, o dia é curto, abençoados. Então, pra gente ficar perdendo tempo com bobagens, não é que nada que não edifica nós, tá bom? Entre no reino de Deus e você vai ver como a sua vida, né, vai dar um up, né? Tá bom? Então vamos ler, abençoados, vamos ler um pouquinho, tá bom? Porque o estudo hoje é sobre Graça, que é o nome do meu canal. O nome do meu canal é Graça sobre Graça Macedo. E o tema desse estudo é Graça sobre Graça, tá bom? Então, a gente colocou o nome nesse canal. O nome do meu canal é Graça sobre Graça Macedo. Por isso eu trouxe esse estudo. Porque quando a gente coloca o nome num filho, um nome num trabalho, um nome em alguma coisa, a gente tem um significado, não é? A gente faz uma tatuagem, tem um significado? Tem, né? Tem um peso muito grande. Alô, tem um peso muito grande em nossas escolhas. Então, tem um significado muito importante para nós. Tá bom? Então, vamos lá, abençoados. O tema é Graça sobre Graça. Tá bom? Então, eu quero agradecer vocês aí, quando eu faço uma ministração ao vivo, uma live, né, ao vivo. Quero agradecer vocês, que às vezes o abençoado não dá lá para mim estar curtindo, para mim vendo todo mundo, para mim, enfim, não dá. Mas eu deixo um beijo aí para vocês, cada um de vocês que tá me acompanhando. Eu quero dizer que eu os amo com amor não fingido, tá bom? Então vamos lá, abençoados. Então vamos verificar aqui. Eu parei na última ministração. Olha, eu não vou voltar, tá bom, abençoados? Já fiz 1, 2, 3 partes. Essa aqui é a 4ª, tá bom? Não vou voltar. Aí vocês clicam lá no sininho, vocês ativem o sininho, vocês se inscrevam no canal, tá bom? Para verificar as outras partes, tá bom? Então vamos lá, eu parei aqui, ó. Foi ele e não nós que nos fez ovelha de seus. Foi ele. Vou começar de novo. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Salmo 100.
versículo 3, tá bom? Em nosso ministério, o Ministério do Cristo, na nossa pregação, Evangelho do Apóstolo Paulo, Paulo pregou aos gentios somos nós, não tem aceitado Jesus, tá bom, abençoados? Ele já nos escolheu, já nos elegeu nele, já somos dele, somos filhos dele, somos ovelhas de seu pasto, amém? Você é isso aí para Deus. Fique bem claro isso aí, hein? Isso aqui é evangelho para ovelhas, não para bodes. Bodes é vaso da ira, preparado para perdição. Qualquer dia eu trago esse assunto para vocês, tá bom? O ensino da graça de Deus nos leva a reconhecer a sua soberania sobre nossas vidas, como está escrito. Ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro, sobre todos. Tu és o nosso oleiro, sobre todos somos todos obras das Tuas mãos. Isaías 64, versículo 8. Na primeira graça, vamos começar. Vamos começar, abençoados. Na primeira graça, olha aqui, olha, é graça sobre graça, tá bom? Abençoados, não perca o bonde andando, entre no barco, mas você será edificado, porque é assim a vontade do Senhor para a sua vida. Você é um predestinado para receber a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Na primeira graça, recebia-se por obras antes de Cristo. Olha, a cruz, Jesus, aqui antes de Cristo, nós em graça estamos aqui. Depois da cruz, estamos aqui, abençoados. Aqui está a revelação para o povo eleito e escolhido de Deus. Aqui, antes da cruz, são muitas coisas, profecias, histórias, né? O que aconteceu antes de Jesus chegar. Na primeira graça, recebia-se por obras dos homens, pela justiça, pela retidão, pela integridade e etc. E a pergunta é essa: todos receberam a primeira graça? Claro que não, pois não eram todos que tinham essas qualidades. Essas qualidades eu vou voltar um pouquinho, olha, abençoados, eu vou voltar aqui um pouquinho, apesar que eu já falei lá na primeira, na segunda e na terceira parte, tá? Vou aqui voltar aqui, ó, um pouquinho. Vou voltar aqui o livro um pouquinho, porque aqui está falando sobre, olha, a integridade de Jó, não é? Ó, então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó capítulo 1, versículo 8. Então, na primeira graça, recebia-se por obras dos homens, pela justiça, pela retidão, pela integridade e etc. E a pergunta é essa: todos receberam a primeira graça? Claro que não, pois não eram todos que tinham essas qualidades. Num certo sentido, isso era uma acepção de pessoas. Uns eram abençoados e outros não. Estamos falando desse tempo, há dois tempos, tempos antes de Cristo e um tempo depois de Cristo. Nós estamos aqui. É bom que isso fique bem claro, hein? Tá bom? Para você ver as maravilhas que temos aqui. Perceba como era. Não. Uns eram abençoados e outros não. Na segunda graça não é mais assim. Na segunda graça, depois de Cristo. Depois de Cristo, abençoados. Na segunda graça não é mais assim. Deus já abençoou a todos os eleitos em Cristo de uma vez para sempre. Na segunda graça não é mais assim. Deus já abençoou a todos os eleitos em Cristo de uma vez para sempre. Você é um eleito, você nasceu depois de Cristo, você está aqui.
Pela graça de Deus, sois salvos. Pela graça. Tem que fazer alguma coisa? Nada. Maria, eu tenho que fazer alguma coisa? Nada. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Perceba como era na primeira graça. Depois disso, perceba como era na primeira graça. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e tua casa, porque és justo diante de mim nesta geração. Noé. Nesta geração, antes de Cristo. Gênesis 7:1. A arca representava a salvação. Noé era justo diante de Deus, por isso foi salvo do dilúvio. Preste atenção. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus chegue até você. Senhor, sem ti eu nada posso fazer. Em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que eu oro que os teus filhos vão receber essa revelação. Aqui precisa do intercessor, que é Jesus, que é Deus, que é o Espírito Santo, é todo um só. Aqui, Senhor, eu preciso da sua intercessão. Eu rogo, Pai, que o Senhor dê a revelação aos teus filhos. Pai, eles têm um coração puro e eles querem saber da sua verdade. Por isso eu estou aqui fazendo essa obra, porque eu creio, por isso eu falo que a palavra do Senhor ela não vai voltar vazia. Em nome de Jesus, revele, Pai. Só o Senhor é poderoso para fazer tal coisa. Em nome de Jesus, amém. Você vai receber a revelação. Eu orei, eu creio na oração, eu creio no Pai. Ele disse, tudo que perdides em meu nome eu farei. Eu quero que vocês recebam a revelação, em nome de Jesus. Aqui vai precisar, preste atenção, abençoados. Mas embora o seu corpo tivesse morrido, o seu espírito continuou vivendo. E foi no espírito que ele visitou. Ele quem? Jesus. Os espíritos daqueles que muito tempo atrás, nos dias de Noé, tinham se recusado a ouvir a Deus. 1 Pedro 3, 18 e 19. Eu vou dar uma parada aqui porque eu quero parar aí um pouquinho, porque eu quero fazer uma breve ministração sobre 1 Pedro 3, 18 e 19. Isso que vocês vão ouvir agora vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Porque isso aqui é revelação, mas não sou eu quem posso dar. Como eu disse, é só o Pai. Porque isso aqui é a diferença que há na graça ministrada. E que hoje os ministros de Cristo não têm essa revelação, por isso os filhos de Deus também estão sem ela. Abençoados, 1 Pedro 3, 18 e 19. Pedro aprendeu um pouco com o apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo dos gentios. Pedro ficou uns 15 dias com Paulo. Primeira Pedro 3, 18. Ele morreu. Cristo. 1 Pedro 3, 18. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos seus pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado no espírito. Ele foi morto em sua carne para nos levar a Deus. Ele já nos levou. Alô, estamos aqui. Ele morreu e ele ressuscitou. E o Espírito Santo habita em nós. Nós estamos aqui. Parece que o povo, os filhos de Deus hoje, os ministros, os filhos, as ovelhas, não entende isso. Ah, mas o Cristo, ele morreu e ele ressuscitou. Ele morreu, ele ressuscitou e ele é o Espírito Santo habitando em nós e ele fala conosco. Alô, o morto não fala mais. Quem fala é o vivo, é o Espírito Santo. Você não vê ele, mas ele fala porque ele ministra em palavra dele.
parecem que não sabem o que é o vivo, o Espírito Santo falando. Mas não ministro. Paulo diz, não tem quem pregue esse evangelho. Por isso fale, Maria, e não te cale. 1 Pedro 3,18, ele morreu, pois Cristo padeceu. Ele padeceu, ele morreu uma única vez. Ele não vai morrer mais pelos pecados, viu, abençoados? O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele já te levou até a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Hoje, o Cristo, o ressuscitado, o vivo, fala conosco. 1 Pedro 3,19, no qual também, você aí que está acostumado a achar que você é um pecador, ou então você está ouvindo aí do seu ministro, do seu pastor, do seu padre, enfim, você é um pecador. Você não é mais. No qual também foi 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. É verdade. Antes os espíritos somos nós, espíritos com E minúsculo, tá bom, abençoados? Espírito Santo com E maiúsculo, espíritos somos nós, tá bom? Não é demônios, tá bom, abençoados? Então, espíritos estavam em prisão, estavam lá, aguardando Cristo vir, porque antes não havia Cristo, não havia Jesus. Jesus ainda não tinha vindo. Para eles. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. É verdade mesmo, estavam presos, aguardando tudo ser consumado. Aqui foi tudo consumado. João 19:30. Ele baixou a sua cabeça e ele disse: Pai, está tudo consumado. Em Cristo está tudo consumado. Foi na cruz que ele libertou, que ele salvou, que ele te reconciliou, que ele te justificou. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz que ele fez isso por aqueles espíritos. Jeremias, Noé, Paulo, Adão, Abraão, Davi, Salomão, Paulo, Moisés. Abençoado, você acha tudo que esse povo, que essas ovelhas estão em prisão? Ainda não estão mais. Porque Cristo veio e os libertou. É, 1 Pedro 3:20, versículo 20. Os quais noutro tempo, estamos falando desse tempo, nos quais noutro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, a bondade de Deus espera nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nela só 8 almas se salvou do dilúvio. Aquele tempo muito pouca gente se salvou do dilúvio. Mas Noé, diante de Deus, né? O Senhor elogiava Noé. Então, abençoados, Deus salvou os espíritos, Deus não salvou carne. Hebreus 12:9, por isso que Deus é o Pai dos espíritos. Deus Espírito é o Pai dos espíritos, nós, espíritos com E minúsculo, que o pecado de Adão tinha destituído nós da glória de Deus, por conta do pecado de Adão. Mas com a morte de Jesus, reconciliou os espíritos que estavam em prisão. Jesus, um homem santo, Jesus não tem nada que caçar no inferno. Os bodes, os vasos da ira estão preparados para o castigo eterno. Presos em cadeias eternas, não é o nosso caso. Amém? Jesus
Santo, Cristo, não tem nada que ir lá. Tudo que está lá já foi preparado. Aquilo ali, ele não volta mais ali. Ele não entra ali. Ele não tem que entrar ali. Tudo foi preparado. Tudo já está consumado. Bodes, prisão, castigo eterno, ovelhas, salvação. Ovelhas, vasos de misericórdia. Vasos de misericórdia somos nós, preparados de antemão para a glória do Senhor. Bodes, vasos da ira, preparados para a perdição, para o castigo eterno. Jesus chegará, Jesus virá nos ares e vai acontecer o arrebatamento. Mas, vamos lá, abençoados. Mas com a morte de Jesus reconciliou os espíritos, olha, daquele tempo de Noé, né, daquele tempo, né, Paulo, Abraão, Davi, Salomão, todos aqueles lá, tá bom, antes da cruz. Mas com a morte de Jesus reconciliou os espíritos que estavam em prisão, e é verdade mesmo, eles estavam mesmo, havia um pecado que separava nós de Deus, até então, até Jesus vir, né. Jesus veio, né, abençoar e nos libertou. Linguagem de Paulo, destituiu nós da glória. Olha, o pecado de Adão destituiu nós da glória de Deus, separou nós de Deus por causa do pecado. Linguagem de Pedro, presos em prisão. Presos em prisão. Então, havia esse pecado, né? Romanos 3, está lá, abençoados, nesse capítulo de Romanos 3, está lá escrito sobre esse assunto, sabe? Sobre destituídos da glória de Deus. Ó, 2 Coríntios 5, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Olha só, agora uma ministração, uma palavra da graça para nós. Veja só. Que maravilha, 2 Coríntios 5, versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Foi e pregou. Ele não foi ao inferno, ele não tem nada que fazer lá. Nosso Deus não tem nada que fazer lá mais. Ele foi e pregou, ele foi na cruz. E ele reconciliou esse povo consigo mesmo. Um povo que estava destituído da glória dele, separado. Mas agora não está mais. Versículo 19. Deus em Cristo reconciliando. 2 Coríntios 5, 19. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com o ministério da reconciliação, hein, abençoados? Não imputando aos homens seus pecados, olha só, não imputando aos homens os seus pecados mais, hein? Tem gente ainda te chamando de pecador, ou até você mesmo te chama de pecador, né? Porque você está tão acostumado a ouvir essas heresias aí. Você nasceu depois da morte dele. Senhor, diga ao Senhor, Senhor, a tua graça me basta. Você nasceu depois da morte dele. Quer saber? Quando você nasceu, você já nasceu com a bondade dele sobre a sua vida. Ele já te reconciliou, já te transportou para o reino dele. E agora, abençoados, é só em tudo dar graça. Agradeça o seu Senhor pelos seus feitios, tá bom? Então é isso. Aqui eu precisava dar uma paradinha, tá bom? Agora eu vou continuar lendo aqui o meu livro, abençoados. Olha, vamos continuar lendo aqui. Aqueles espíritos que não foram salvos nos dias de Noé, lembra que eu falei? O foram quando Jesus foi e pregou
a eles, comprou-os com o seu sangue. Esse é o ministério da reconciliação. Ai, é tão gostoso ouvir isso, abençoados. Não se ouve isso aí mais, abençoados. Não se ouve, é tudo condenação. Joga uma condenação em você, te coloca um fardo, te coloca um jugo que fica pesado em você. Na graça, não. Você está entendendo? Então, glória a Deus pela sua vida. Na primeira graça, só foram salvos os que eram justos diante de Deus. Mas na segunda graça, são salvos não os que são justos diante de Deus, mas os que foram justificados. Está lá 1 Coríntios 6, 11, Romanos 5, 1. João disse que todos nós recebemos graça sobre graça, independente de termos feito alguma coisa ou não. Não fomos justificados pelas nossas obras, fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Por isso temos paz com Deus. Por isso que nós, em graça, nós temos paz, abençoados. Já sabemos que a salvação foi pela graça dele. Sabemos que não temos mais pecados. Não fomos justificados pelas nossas obras, fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Por isso temos paz com Deus. Romanos 5, 1. Essa paz com Deus, abençoados. Se as ovelhas entendessem o que é isso, mas precisa estar debaixo da graça e do apostolado. Somente o apostolado, abençoados, é que vai poder explicar e fazer com que você entenda esse ministério da reconciliação. Na Igreja de Jesus Cristo hoje, diante de Deus, não existe mais o abençoado ou o abençoadinho, pois isso era coisa da lei. Só se encontra isso numa igreja da lei. Graças a Deus, a nossa igreja mais não é a igreja da lei, viu, abençoados? Estamos em graça de fato, de verdade. Na graça não há diferença entre aquele que ora mais e o que ora menos, entre o santão e o santinho. Todos somos iguais diante de Deus em Cristo Jesus. Essa é uma das diferenças da nova para a velha aliança. Eu vou parar aqui nesses 27 minutos, tá bom, abençoados? Eu vou continuar esse tema, quinta parte, no próximo apostolado, tá bom? Eu vou deixar aqui um beijinho para vocês, graça e paz, e até o mover da quinta parte. Ruminem, amém? Esse estudo. Beijo carinhoso para vocês. Amanhã é domingo, tem igreja. Hoje é sábado. Amanhã é domingo. Convido vocês aí, tá bom? Então, fica aí meu convite para vocês. Está sempre aí, Ministério Graça e Apostolado Santo André, São Paulo, Rua Oratório, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, número 5008, tá bom? Beijo carinhoso para vocês.